E quem diria que o final do maior arco de One Piece iria trazer uma frase tão conturbada quanto o próprio arco? Aconteceu que a tradução veio de uma maneira que talvez não desse para interpretar da melhor maneira possível. A fala trouxe diversas polêmicas sobre a personagem e a gente vai debater todas elas aqui, explicando os pontos e até o que foi dito por um próprio japonês sobre essa cena. Além disso, a gente também vai falar sobre a cena final do Oda, que ele prometia, que ele tanto queria desenhar e que pode ser que não tenha sido tão empolgante para os fãs. Mas claro, isso tem um motivo, talvez a vontade do Oda era mais expressar a felicidade dele, que o ano acabou da melhor maneira possível, de uma ótima maneira, pode-se assim dizer, e que o arco foi um grande sucesso. E agora, antes de irmos para a próxima aventura do Chapéu de Palha e contar uma nova história, vamos entender tudo sobre o capítulo 1057 de One Piece e as suas diversas questões. Então, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que você me ajuda muito, é de graça, faz a boa aí e aproveita, comenta também sobre o capítulo e sobre o que você acha que vai ser o próximo arco. Então vamos lá, né? O capítulo começa com a página de entrada dele, assim, digamos assim, cortina final. E a gente tem o César ajudando a Germa a lutar talvez contra os irmãos da família Charlotte. A gente vê o Katakuri, né, utilizando suas habilidades e talvez a gente não vá ter um desfecho tão perto quanto a gente provavelmente queria. Até porque existem algumas outras histórias de capa que devem vir após isso, então vamos ficar de olho. Essa aqui já deve estar acabando, talvez daqui uns 4, 5 capítulos a gente veja o desfecho, se os homens, os irmãos da Germa irão conseguir fugir e o que vai acontecer com o César a partir disso. E aqui vem uma reunião de paz, uma comemoração da Uta e tudo mais, mostrando até uma cena que aconteceu no episódio em que ela foi apresentada, e vem uma mãe chorando com um filho, né? Eu não vou falar sobre isso aqui, mas quem viu, viu. Quem é aquela mãe? Quem é aquele filho? Fica aí a questão. Quem que você acha que é? E aí a gente começa o capítulo com a apresentação sobre toda a reviravolta que aconteceu no país de Wano, o Festival do Fogo e o que ele trouxe com as suas comemorações, com o único dia em que todo o povo do país de Wano conseguia ser feliz. E aí nessa cena a gente tem aí a construção de toda a história que aconteceu durante todo o arco de Wano, obviamente resumindo mais para a guerra, e a gente vendo que eles estão reeducando as crianças após tanto tempo, não só as crianças, mas todos que moravam lá após tanto tempo, sendo dominado pelo Rei Dragão Kaido e mandando aquelas ideias deturpadas sobre quem era Kozuki Oden. Aí a gente vai e vê a decisão conflitante de Yamato sobre entrar no bando. Há um tempo atrás saiu uma entrevista do Oda que falava sobre cada vez que aparece um detetive em Detetive Conan, você teria mais problemas. Então, cada vez que entra uma nova pessoa no bando, você tem também outros problemas. E aqui entra um pouco, talvez, nessa situação. A Yamato não entrar pro bando é algo que enfureceu os fãs que gostavam da Yamato e deixou muito feliz os fãs que não gostavam. Eu particularmente não me importo se ela entrar ou não, eu não acho ela um personagem incrível, acho que falta bastante coisa nela, principalmente por ela ser basicamente uma réplica de um personagem que já existiu, e além dela reforçar essa ideia a todo momento, isso é algo que me deixa um pouco frustrado com ela. Mas tirando isso, o seu design era interessante, a sua forma de lutar é diferente do que a gente tem no bando, a força dela propriamente é diferente, então a gente tem uma personagem que tem uma capacidade, tem um potencial muito grande que acabou sendo deixado de lado por não entrar no bando. Aí aqui vem uma história sobre a reconstrução de Wano, né? O Oden ele fez uma caminhada por todo o país de Wano para começar a mudar as coisas em volta de tudo. E ela vai meio que repetir esses passos para afirmar na cabeça dela quem ela realmente é. Enfim, ele, Kozuki Oden, enfim, né? Vocês entenderam. E aí vem essa questão complicada sobre ter todo um processo de apresentar o personagem, dar até um flashback dele e ele acabar não entrando no bando. Eu acho que não deveria entrar, vou ser sincero aqui, porque
É uma personagem muito legal, eu gostaria pelo design, mas o momento não combina com ela entrar no bando. Eu acho que não é a hora para isso acontecer, e em algum momento vai ser a hora e ela vai entrar. E todos nós sabemos disso. O Oda não fez esse personagem à toa. Muita gente tá dizendo que o desenvolvimento dela é à toa, mas na verdade ela não tem tanto desenvolvimento assim. Imagina você ficar tanto tempo numa ilha, você acaba, sabe, ficando louca, presa naquela ilha, né? Então, ela tem algo a acrescentar para ela como personagem, para as próprias ambições dela, porque ela ficou muito presa em algo que acaba fazendo a realidade dela ser uma em específico. E aí, isso mudando ao longo do tempo, eu acho que ela tem tudo para entrar no bando como uma nova personagem, com novas características, novas ambições, vontades, e tendo também uma relação melhor com os Chapéus de Palha, porque isso é muito importante. A gente vê que não foi uma decisão muito acertada e aceitada pelos Chapéus de Palha ela entrar. Então tem o que acontecer para ela aparecer, mas isso provavelmente vai acontecer. A gente vê o Momonosuke indignado com o Luffy sobre ele acabar não se despedindo da criança chorona, e isso para ele foi uma desonra. Afinal, eles tiveram tantas emoções juntos, passaram por tantas coisas, desde Pancasar até aqui, e agora, como é que ele pode sair do país de Wano sem sequer se despedir? Era algo praticamente considerado como um crime pelo próprio Shogun. E aí, obviamente, a gente tem ele indo furioso para o porto onde os Chapéus de Palha estão e indo, cobrar o Luffy dessa atitude muito negativa, digamos assim. Após isso, a gente, antes da chegada de Momonosuke e a interação dele com o Luffy, a gente tem uma conversa entre Law e Luffy, e o Law falando que na próxima vez que nos encontrarmos vamos ser inimigos. E ele já falou isso 70 vezes, ele tá reforçando, parece até que ele tem alguma chance de enfrentar o Luffy, tadinho. A gente sabe que não tem, e que nem faz sentido, O vilão final, eles não vão ser, nem ele nem o Kid. E agora, talvez a gente tenha uma melhor interação do Luffy com a Bonnie e com o Rude, A gente teve não a interação dele com Hawkins ou alguns outros dos supernovas, mas os que faltaram a ter uma relevância maior na história foram esses dois. E talvez com essa importância sobre ilhas no céu aparecendo agora, o Rude venha ter uma participação maior no próximo arco, nessa saga no geral. E a Bonnie também, que afinal ela pode ter sido salva pelo Sabo junto com o Kuma, ela pode ter se interferido, pode estar lá presa, algo vai acontecer com ela, falta a gente descobrir o que. E aí a gente volta em Momonosuke assim que vê o Luffy, já ataca ele para tentar cobrar essa injustiça de não se despedir. Isso dura pouco tempo. Logo depois de reclamar na frente dele e agir como se estivesse extremamente irritado, nós vemos a cara de um garoto que ainda é uma criança de 8 anos e está completamente desprevenido. Essa situação é muito crítica para alguém que é tão jovem, se tornar um Shogun sem ensinamento nenhum, nem conhecendo a língua que os Kozuki levaram durante tantos anos. E isso para ele é tudo novo, ele vai ter que reaprender, então ele se sentirá completamente solitário, porque essa jornada foi muito longa e basicamente foi a jornada de salvação, não só dele, mas de todos os bainhas. Após isso a gente vê uma grande cena, a cena em que pela primeira vez, basicamente, contando junto ali com a Ilha dos Homem-Peixe, que não era oficializada até um tempo atrás, agora acabou se tornando, porque a Big Mom foi de caixa, a gente tem finalmente a entrega da primeira bandeira pelo Luffy. Antes a gente viu o Bartolomeu fazendo isso e tal, mas agora a gente tem o Luffy entregando a bandeira, o símbolo de que aquele território agora faz parte do bando dos Chapéus de Palha. E que se algum inimigo poderoso vier mexer com aquilo, saberá que irá enfrentar não só o pessoal de Wano, mas também o bando dos Chapéus de Palha. E aí a gente vê o Luffy explicando que estava esperando ele chegar lá, porque ele queria dar esse presente e esse símbolo de que eles estão sempre juntos, mesmo que eles estejam um pouco separados, longes um do outro. Ainda tem
muita amizade ali, e Luffy enxerga Momonosuke como seu irmãozinho, aquele que ele dá uns cascudos às vezes pra tirar sarro, porque, né, ele é um bebê chorão. Apesar disso, hoje o Momonosuke é mais velho do que Luffy, né? A vida é complicada. Tirando a idade mental, que é de 8 anos, se bem que a do Luffy também não é muito alta, né? Mas a gente segue com o nosso capitão. E aí, né, tem a apresentação sobre a bandeira, sobre o que é as dificuldades e o que foi a aventura de Momonosuke com os piratas do Chapéu de Palha. E aqui vem uma fala interessante, ele diz, quer dizer que eu também sou um companheiro, então é basicamente considerada aqui a Yamato como uma pessoa já do bando, só que ela não entrou definitivamente, né? Vamos aguardar o próximo capítulo, né, porque vai que ela dá uma de Oden, sai pulando assim, fala, não, quero ir pro mar agora. Vai imaginar, enfim, né? E outra coisa interessante é, onde é que está Carrot? Será que por algum motivo ela entrou no bando? Ela entrou no barco, tá lá esperando? E isso seria incrível, eu diria, tá? Seria uma imoralidade, uma brincadeira do Oda, uma sacanagem de não fazer uma cena de apresentação para Carrot como membro do bando do Chapéu de Palha, mas tudo bem, vamos aguardar. E algum dia foi dito por Momonosuke que ele iria superar o seu pai, Kozuki Oden, e se tornar o maior shogun do país de Wano. Que já até foi confirmado pelas histórias, né? Mas a gente segue, né? Vamos ver o que vai ser o grande ato de Momonosuke para com o país de Wano, porque sua decisão de manter as fronteiras fechadas foi muito inteligente e isso vai acarretar em coisas no mundo, como sempre acontece. Outra coisa interessante é o pedido do Luffy para caso algum dia eles queiram ir para o mar e viver como piratas, ele vai estar lá para buscar eles e eles então entrarem numa grande aventura. E agora, finalmente zarpando do país de Wano e se despedindo sobre esse grande final desse grande arco, desse grande momento que o One Piece viveu, de tantos altos, de momentos muito altos de fato, talvez até os mais altos que o One Piece já teve, mas também por algumas turbulências durante todo o seu caminho, algumas ruchadas na história, entre outros problemas que o arco teve. Em algum momento a gente vai acabar discutindo sobre isso, mas não é agora. Vamos continuar. Eles acabam entrando numa aposta, né? O Kid dá uma cutucada neles, e aí o Luffy pede o timão pro Jinbei e se joga pela cachoeira. E aí a gente vê os três, né, que derrotaram Kaido e Big Mom, além de Orochi, obviamente, caindo sobre a cachoeira e partindo finalmente do país de Wano. Esse momento é apresentado logo na troca, onde a gente volta a ver a história sobre o Festival do Fogo e temos a contagem dos acontecimentos, né? Ele falando sobre o que aconteceu com o Kaido, sobre o que aconteceu com o Orochi, sobre o amanhecer de Wano que chegou finalmente, apesar de não ter tido uma cena exatamente sobre isso. E apesar da fala de Orochi, que é muito curiosa, que o rancor do clã Kurozumi continuará a amaldiçoar essa terra geração após geração por toda a eternidade. Isso aqui é curioso porque daria a entender que existe algum Kurozumi vivo. Eu acho improvável, né? Principalmente por todas as questões, mas vai saber, né? Vai que aparece mais um. Difícil, né? Sei lá, vai que Barba Negra aparece como Kurozumi, imagina. Marshall Kurozumi de Teach. Aí o cara é simplesmente o maior vilão da história de One Piece. De brincadeiras à parte, a gente tem o final dessa história sobre o Festival do Fogo, e no momento que ele tá contando, todo ansioso sobre a situação, onde todos os personagens, todos os que estavam ouvindo aquele homem contar, ficando aflitos, a gente tem Denjiro ajudando a princesa Hiyori, cortando Orochi de uma vez por toda, a última cabeça que sobrou de Orochi. A gente tem a princesa Hiyori, então, abrindo o seu espaço para falar uma frase muito complicada. Oh, meu Deus, como que isso aqui deu problema, hein, gente? Antes de chegar lá, vem o anúncio dessa frase, como se todos ali já sabiam que isso ia acontecer. Parecido com o que acontece com Oden no momento em que ele é queimado, né, e que tem a grande frase que o Oden é feito para ser fervido. A gente já vai falar sobre isso.
a gente vê a cena da Hiyori apontando, né, para Orochi, mostrando a sua força, o seu orgulho de ter aguentado 20 anos por isso tudo e finalmente conseguindo superar esse problema, e que, né, a gente tem toda a vingança sendo feita contra Kurozumi Orochi. E aí a gente tem a frase, né? Primeiro, a frase atual que está em português na OPEX hoje é: quanto mais queimado, melhor o Kurozumi fica. Aqui já dá a entender diretamente que ela está se referindo a Orochi, porque é o Kurozumi, então é aquele em específico. E a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro que Kurozumi significa carvão, e aí, né, teoricamente, a gente usa o carvão exatamente para queimar ele, e, bom, por diversos motivos. Mas a gente já vai chegar lá, a gente já vai discutir essa frase, porque ela deu realmente muito problema. Vamos terminar aqui o capítulo rapidinho, porque não falta muita coisa. A gente vê mais um pouco da história sendo contada, sobre agora, finalmente o descanso do país de Wano chegou, não precisa mais ter guerra, a gente finalmente chegou em paz e agora reinaremos como um povo normal, sendo agraciado pela boa vontade de Lord Momonosuke. Uma história que florescerá nas próximas gerações de como guerreiros famosos recuperaram a sua glória. Vemos todos os bainhas, Lord Momonosuke e Yamato, além de também Otama, sentados todos juntos, um do lado do outro, comemorando a vitória desse longo período que eles passaram sendo dominados por Kaido. E como se fosse uma história, como se tivesse alguém por trás disso tudo, isso conclui o conto de hoje. Com isso, acho que é uma hora de uma pausa bem merecida, até nos encontrarmos novamente. Adeus. Aqui, nesse momento, vemos Momonosuke escolhendo onde irá colocar a bandeira dos chapéus de palha, olhando para o topo no castelo, e aí vemos as cortinas do país de Wano finalmente se fechando. Uma cena que talvez fosse muito esperada de ser uma cena incrível, uma despedida incrível, como foi de Alabasta, por exemplo, foi algo muito mais simples, mas com muito mais alívio. Foi uma quebra de tensão necessária e, como está dizendo aqui, uma pausa bem merecida. Foi um longo arco, cheio de altos e baixos, cenas difíceis de se fazer, cenas incríveis, o melhor, provavelmente, flashback de One Piece. O melhor momento que o One Piece viveu foi o país de Wano, por diversos motivos. A luta de Luffy e Kaido é a melhor de One Piece, a cena dele se transformando em Nika é algo fora do comum, é esplêndido, é incrível, a quinta marcha é uma representação do que é o próprio One Piece. Então tem diversas coisas incríveis em um ano que fazem o arco ser algo incrível. Claro, passando por turbulências, e a gente vai comentar a mais nova dela, que é essa frase. Primeiro, que a frase da Hiyori antes, né, agora é: quanto mais queimado, melhor o Kurozumi fica. Antes, essa frase não era assim. Ela foi mudada por conta de muitas críticas que estavam acontecendo, sendo que, né, não era exatamente assim. Vamos por partes. Primeiro, que a frase anterior era exatamente a tradução do que veio do inglês à primeira mão. Então era: os Kurozumis nasceram para queimar. E aí veio toda uma questão que era meio que um preconceito da Hiyori contra os Kurozumis. Mas eu acho que não é bem assim, e eu vou dar o meu ponto de vista aqui sobre essa cena, sobre tudo que foi falado nesse capítulo, e a gente vai tentar entender sem causar uma briga enorme aqui, porque não há necessidade. Então vem a comparação, né, com aquela cena do Doflamingo contando que a justiça sempre é a que vence, né? Então não importa qual justiça você acredita, a que vence será dada como a certa. E nesse caso aqui foi usada essa frase para esse contexto, mas eu acho que não cabe muito bem aqui. Claro, a gente vai ver que o país de Wano vai mudar completamente. Antes eles acreditavam que os Kurozumi vieram para salvar eles, e agora a gente vai ver que é algo completamente diferente. A frase, por ter sido caracterizada como aquilo, sai um pouco do contexto que eu acho que o Oda queria passar. Lembrando, é o que eu acho, você deixa aí sua opinião nos comentários. Vamos lá, eu vou ler exatamente o que está escrito no momento em que rola essa cena e que tem a tradução feita, a própria fala de alguém que é nativo
falando japonês sobre essa cena toda pra gente sair um pouco desse contexto ruim que realmente essa frase possa passar. Primeiro que pra gente entender isso teria que, né, ter uma tradução já mais correta, mas por toda a maneira como funciona o lançamento de One Piece, isso não pode acontecer. Então, vamos lá. Primeiro que a tradução vem pra gente que Kurozumi significa feito para queimar. E na verdade Kurozumi, não na verdade, mas enfim, Kurozumi pode ser diretamente traduzido para carvão preto, e como eu falei, a gente usa o carvão para queimar ele, enfim. E isso é um paralelo direto do Oda em referência à frase que eu sou o Oden e eu nasci para ferver. E aí tem toda aquela questão do Oden ser a comida, ser um prato específico que era fervido e tal, tudo mais. E aí a gente tem esse contraponto. E aí ele morre também dessa forma, assim como tem essa parte do Orochi. É como se fosse um trocadilho com a cena que aconteceu anteriormente. Então o que a Hiyori quis dizer era que o Kurozumi Orochi especificamente foi nascido para ser queimado. E aí vem o erro da tradução em português, saiu por conta disso, né? Que não é um erro, mas enfim, saiu no inglês, no português também. Porque não era... O problema maior disso é que o nome principal que o Oda utiliza era Oden, né? Quando ele faz... E aí fica Kozuki Oden. Quando ele usa o Kurozumi, dá a sensação de que era para todo Kurozumi fazer isso. Mas não é problema do Oda, é problema só da tradução. E aí isso acaba passando uma impressão errada sobre a situação toda, né? E ele até diz aqui que não há necessidade de entrar num tema, digamos, político sobre isso, de acabar estendendo uma conversa sem necessidade. É apenas uma tradução que acaba se perdendo ao longo do tempo, assim como diversas outras, só que acaba por ser uma cena impactante, né? Porque a gente tem uma página feita para isso, dela virando e falando, acaba saindo um pouco do contexto quando você erra qualquer detalhezinho na tradução dela. E aí ele explica aqui que em inglês burn significa mais para acabar, né, morrendo por isso e tal, mas aí ele usa os kanjis para explicar o que é burn em japonês e fala que não é exatamente isso, não tem um significado ruim, digamos assim, é mais algo que para produzir chamas. E ainda vai sair tradução oficial disso, vai sair a versão da Panini, até da própria Shueisha, então vamos ficar de olho, mas né, aparentemente é algo que é apenas uma falta de conhecimento da língua deles e que acabou passando errado pra cá, né? E aí muita gente falou disso, eu achei que tomou uma proporção, porque quando saiu já tinha gente falando que era um trocadilho. Então tem que acabar observando mais o que as pessoas falam, porque realmente é uma questão muito complicada isso, quando você tem uma língua que distingue muito da nossa, né? Infelizmente é um problema que aconteceu, mas tá aí ele explicado. Se você ainda não gostou disso, achou que saiu errado a frase, você deixa aí nos comentários, aproveita e se inscreve aqui no canal que você me ajuda muito. E é isso, não briguem por conta disso, é uma frase, o próprio japonês veio falar em inglês que não era necessário essa guerra toda por conta disso, e eu acho que também foi um erro de tradução que causou mais polêmica do que deveria. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu, falou, fui!